Então, gente, eu vou fazer aqui uma análise bem rápida, tá? Das três músicas, certo? Só para a gente poder fechar, né, a ditadura militar de forma completa, tá? São três músicas bem polêmicas, tá? Até hoje elas são polêmicas, né? Até hoje elas são polêmicas. As três foram proibidas, tá? Só para constar, as três foram proibidas durante essa daqui, essa Veraneio Vascaína e a música Cálice, ela passou mais de 10 anos censurada. E para não dizer que não falei das flores, ela passou 5 anos censurada, certo? Então, são músicas pesadas, tá? Não sei se vocês escutaram, né? Enfim, não sei se vocês fizeram alguma anotação, se vocês entenderam alguma coisa da letra, tá? Lembrando que vocês podem comentar, tá, gente? Também podem comentar, ligar o seu áudio, perguntar, tirar alguma dúvida. Se tiver alguma parte da letra que você não entendeu, você pergunta, tá? Isso aqui é para a gente fechar. Eu sempre termino dessa maneira, tá? Se fosse presencial seria melhor. Geralmente, na aula presencial, geralmente eu levo o violão, né? Eu toco as três músicas, né? Mostro na prática, porque fica melhor todo mundo ouvir na prática, a gente faz análise na hora mesmo, né? Ouve a música e faz análise na hora, né? Mas enfim, então tá aqui nessa música, atualmente ela pertence ao Capital Inicial, tá? Ela pertence ao Capital Inicial e só que inicialmente ela não era do Capital Inicial, tá? Ela pertencia ao chamado Aborto Elétrico, tá? Que era uma banda de rock, né? Uma banda de punk rock, que quando essa banda, Aborto Elétrico, ela se separou, ela acabou se tornando, né? Uma parte se tornou Legião Urbana e a outra parte se tornou Capital Inicial, certo? E aí as músicas do Aborto Elétrico foram divididas entre eles, tá? A maior parte ficou com Legião Urbana, né? Mas algumas músicas como essa, Fátima, é, a Independência, enfim, algumas outras músicas que pertencia, né, ao Fê, que é um dos compositores do Aborto Elétrico, passou a ser do Capital Inicial, tá? Bom, gente, então eu queria saber de vocês aí, tá? Quando vocês escutaram essa música, eu acho que a maioria não escutou, infelizmente, né? Então tá aqui especial Aborto Elétrico, né? Tá aqui, ó, o título da música. O que é que vocês entenderam dessa letra? Quando vocês ouviram essa música aqui, ou pelo menos vendo a letra aqui, o que é que vocês entendem dessa música daqui? Né? Bom, é, certo, né? Como tá só eu e os grilos. Gente, olha só. Primeiro, vamos lá, tá? Veraneio Vascaína, tá? Veraneio era o nome das. Por isso que eu pedi para vocês escutarem antes essa música, tá? E por ser uma música histórica, requer uma pesquisa. Veraneio era o modelo, tá? Veraneio era o modelo dos carros da polícia da época, tá? E Vascaína, ela leva o nome de Vascaína pela questão das cores, tá? Aqui tá as cores, eu tô preto, branco, cinza e vermelho, tá? São as cores da bandeira do Vasco, tá? Obviamente, né, que não foi uma referência ao Vasco, mas apenas comparando que são as mesmas cores, certo? Então a letra, então Veraneio era o modelo, né? Então a primeira parte da música diz isso: cuidado pessoal, lá vem vindo a veraneio, ou seja, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho. Em outras palavras, tá vindo ali o carro da polícia, né? Então ele já começa na música: cuidado pessoal, tá vindo a polícia, né? E o que é que diz? Com números do lado. Para quem viu, por isso que eu falei para vocês que vejam antes. Tem um clipe específico dessa letra aqui que mostra como era o carro da polícia. Do lado tinha numeração, né? Tipo um código de barras, né? Com a numeração da polícia ao lado da porta, né? Da porta ali do motorista e do passageiro. Tinha um número do carro. Né? Por isso com números do lado, dentro dois ou três tarados. Não é novidade para ninguém o que acontecia com as mulheres, né, na época da ditadura, né, não só torturavam, mas abusavam sexualmente delas, tá? Assassinos armados uniformizados, né? Veraneio Vascaína vem dobrando a esquina, ou seja, vindo buscar as pessoas, tá? Porque pobre quando nasce com instinto assassino sabe o que vai ser quando crescer desde menino. Das duas uma, ladrão para roubar, marginal para matar.
Só que aqui, nessas 3 primeiras linhas, a gente tem uma falsa impressão de que a letra está se referindo a ser bandido, a ser assaltante. Mas não, ele diz aqui, ó, papai, quero ser policial quando eu crescer. Porque tudo isso aqui era a polícia que fazia. Né? Eles roubavam, eu não vou dizer, claro, mas não vou estar citando nomes, obviamente, mas tem uma pessoa da minha família que era policial na época da ditadura, e na época ele era assim, ele era o rico da minha família, porque a casa dele tinha televisão da mais tecnológica possível na época, que era 20 polegadas, sofá de mais chique que tinha, porque eles roubavam mercadoria mesmo, eles assaltavam caminhões, assaltavam carros, né? Assaltavam pessoas, né? Roubavam pessoas, matavam pessoas, tá? Era a famosíssima gangue fardada. Vocês são uns bebês ainda, vocês nunca ouviram falar nisso. Mas aqui em Arapiraca existia a chamada gangue fardada, em Alagoas, aliás, no Nordeste, que atuava no Nordeste. Mas a maioria dos membros era de Alagoas. Era a famosíssima gangue fardada, tá? E um parente meu, não vou dizer nomes, claro, obviamente, ele já foi preso por isso, já pagou, né? Já pagou por isso também, mas ele fazia parte da gangue fardada, certo? E aí a letra vai repetir, né? Então são 2 estrofes pequenas, mas que deixa bem claro como era a polícia na época, tá? Então, vou recomendar de novo, mas eu sei que ninguém vai escutar essa música de novo, né? Nem os que já escutaram de novo, mas quando você reescuta essa música, depois dessa explicação, você vê que essa música ela é muito pesada. Né? E, obviamente, que a polícia, os militares da época não iria deixar barato isso aqui. Certo? Não iria deixar barato uma coisa dessa daqui. Certo? Ou seja, a veraneio vascaína, né, em uma associação à polícia, né? A polícia da época, o que eles faziam, né? Tarados devido ao estupro, roubavam, matavam, né? As gangues fardadas que estavam aí à torta e à direito. Certo? Certo. A segunda música aqui, Cálice, do Chico Buarque. Essa música aqui também foi censurada por mais de 10 anos. Essa segunda música aqui. E ela já começa com... Eu esqueci agora o nome que se dá, né? É quando você utiliza uma palavra, tá? Isso como o Mário comentou aí, né? Quando você utiliza uma palavra, que ela tem 2 significados. Quando você lê a palavra cálice, você apenas vê pela grafia, pela escrita, você vê que é cálice de beber, né? De tomar vinho, um cálice, uma taça. Mas quando você ouve cálice, é no sentido de se calar, tá? Então, aqui foi uma maneira genial, diferente dos lixos que nós temos hoje em dia, né? Dos lixos sonoros, sem poética nenhuma, né? Aqui só o título da música já é genial, né? E principalmente no contexto. Como é que é, Camila? Eu achei essa daí muito interessante. Ela é genial, essa música, cara. Genial, genial, genial. E eu até arrisco a dizer, cara, que desde a composição dessa música até hoje, pouquíssimas músicas, dá para contar nos dedos, as músicas foram tão geniais quanto essa. Né? E também não só uma música genial, mas uma música completamente ousada. Né? Completamente ousada. Porque o cara que faz uma música dessa, na época que ele fez essa música, gente, ele fez essa música daqui, na época do governo Médici, vocês devem estar lembrados lá que foi o auge da repressão, foi os chamados anos de chumbo. Tá? Então ele já começa falando aqui, ó. Vamos lá, vamos analisar aqui a letra. Então ele já começa falando, isso aqui é o refrão. Pai, afasta de mim esse cálice. Gente, olha que genial, velho, isso aqui. É genial isso aqui. Pai é uma referência a Deus, tá? O Pai, o Deus, tá? Pai. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice, tem 2 significados profundos que eu acho que vocês não chegaram, não sei na verdade. Se alguém chegou, por favor, me digam aqui, tá? Se alguém chegou a essa interpretação. Quando ele fala, afasta de mim esse cálice. Porque não tem um sentido no quesito de que Jesus falou antes de morrer, ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice. E também tem a segunda o segundo sentido, que quer dizer no sentido de ficar omitido a história, tudo o que acontecia dentro do período da ditadura. Perfeito, Camila, perfeito. Uma pessoa salvou a pátria. Porra, Camila. Hoje quando eu for pro culto, eu vou glorificar de pé, porque um se salvou. Coisa que fosse uma passagem para a salvação eterna, um tinha se salvado. Pai, afasta de mim esse cálice. É uma referência não só ao que Cristo disse, mas a afastar essa censura. Poxa, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim essa censura.
né, que me mantém calado, entende? Então, cara, foi uma maneira genial, velho. Você vê que numa pequena frase ele conseguiu ter todo um significado. E outra, dentro do que Jesus falou ainda tem outro significado. Gente, na ceia, Jesus fez o quê? Ele, com um cálice, ele distribuiu o vinho, né, na última ceia. E naquela ceia tinha um traidor, Judas. Vocês entenderam a referência? Sim. Sim, Olha, sim, sim. bicho, olha que profundo, velho, isso. Né? É justamente o que diz a quarta linha da música. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Né? Cara, é uma referência à morte, é uma referência à traição, ao sofrimento, à censura. Cara, só essa estrofe aqui, só o refrão, é mais profundo do que esse lixo sonoro, tudinho que nós temos hoje em dia, que só fala sobre bunda, só fala sobre sarrada, só fala sobre traição, putaria. Cara, a música brasileira é completamente ridícula, velho. Né? Mas enfim, tá aí na moda hoje em dia passar vergonha, né? Como diz aquele meme, né? Não tem uma vergonha que já não pode ver uma vergonha que já quer passar. Bom, e aí chegamos na primeira estrofe da letra, né? Chegamos na primeira estrofe da letra, ela diz assim, ó, como beber dessa bebida amarga, uma referência ao sangue, né? O sangue ele é amargo. No caso aqui, o sangue não é apenas o sangue literal, mas o sangue da morte, do sofrimento, da dor, da tristeza, da tortura, tá? Então, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, tragar é o que você faz com um cigarro, você suga para dentro de si. Tragar a dor, engolir a labuta. Labuta é um trabalho pesado. Era isso que eu queria que vocês tivessem feito, gente. Era uma pesquisa sobre as músicas. Mas, como sempre, né? Então, engolir a labuta. Poxa, como é que eu consigo trazer para dentro de mim esse sofrimento, esse trabalho pesado? Mesmo calada a boca, resta o peito. Cara, isso é de uma profundidade poética inimaginável. Mesmo calada a boca, mesmo eu calado, mesmo eu sem fazer nada, resta o quê? Resta o peito, resta o coração, resta a dor interna. Aquela dor que as famílias sentiam sem poder fazer nada. Bicho, eu fico sem palavras, velho. Toda vez que eu analiso essa música, eu fico sem palavras, sabe? Silêncio na cidade não se escuta. Por que silêncio na cidade não se escuta? É uma referência aos gritos de dor, aos gritos da tortura, aos gritos de sofrimento que as pessoas passavam. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra! Assim, de que me vale ser filho da santa? Né? A famosa, né, no caso isso é uma tradição católica, né, a famosa Maria, né, Santa Maria, mãezinha Maria, né, e tudo mais. O católico tem essa questão da mãe, né? Mãe, Maria, mãe de Deus, né? Então, referência a isso. E aqui ele faz uma indagação, poxa, do que me vale ser filho da santa? Porque melhor seria ser filho da outra. Da outra o quê? É outra santa? Não. Outra realidade menos morta. Bicho, olha que pesado esse verso. Né? Outra realidade menos morta. Obviamente é uma metáfora a todos os assassinatos e atrocidades que aconteciam. Né? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. E ele fala no final, tanta mentira, tanta força bruta. Tá? Tanta força bruta. E aí, para quem escutou a música, ele volta para o refrão, né, aqui, e aqui chega a segunda estrofe. Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano. Bicho, olha que poxa, esqueci agora como é que se diz na poética, tem um termozinho quando você inverte o significado. Inclusive, quem faz muito isso é o Kant, né, o MC Kant, né, lá das batalhas de rima. Ele faz muito isso. Ele pega uma palavra e coloca dentro de outra frase com outro contexto e com outro significado. Isso é genial. E aí ele fala, como é difícil acordar calado. De noite, ele acorda calado à noite, sendo censurado, com a polícia na porta dele. Se na calada da noite eu me dano, ou seja, enquanto está todo mundo dormindo, ele foi preso e torturado. Quero lançar um grito desumano, ou seja, um grito bestial, um grito de dor, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Quando ele fala silêncio, você pode dizer assim, mas ele se contradisse, e agora ele disse que estava gritando. Gente, é o silêncio no caso da censura. As pessoas não podiam falar o que estava acontecendo. Esse silêncio todo me atordoa. E atordoado, eu permaneço atento. Aí agora ele volta para utilizar a mesma palavra, mas no contexto de que ele está atordoado pela tortura.
Lembra da cadeira do dragão? Quando você ia dormindo por causa dos choques, você levava outra e acordava, né? Na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Isso aqui é uma referência ao famoso Leviatã, que, para quem não sabe, Leviatã é um monstro mitológico que devora as pessoas. No caso, emergir o monstro da lagoa é uma referência aos torturadores, tá? Ou seja, como se ele estivesse emergindo ali da escuridão. Ele volta para o refrão e agora volta na quarta estrofe. De muito gorda, a porca já não anda. Ele utiliza a palavra porca no sentido de algo sujo, algo nojento, que era o sistema. De muito usada, a faca já não corta. Uma referência à tortura. De tanto matar as pessoas, isso é uma referência também à guilhotina lá na Revolução Francesa. Vocês devem estar lembrados que na Revolução Francesa, na época do Grande Terror, se cortava tanto a cabeça das pessoas que chegou um ponto de que a guilhotina tinha que descer 2 vezes, porque ela estava suja de sangue, tão suja de sangue, que não cortava mais de uma vez só a cabeça de alguém, né? Então, de muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta, no caso a palavra de gritar, de pedir socorro. Esse pileque homérico no mundo, né, aliás, esse pileque homérico no mundo, de que me adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito, resta a cuca. Outra referência ao que ele falou na primeira estrofe. Tá, só explicando, gente, pileque é quando você tá bêbado, tá? Você tá de pileque, você tá bêbado. E homérico é uma referência à Guerra de Troia, tá? Que foi o Homero, tá? O historiador chamado de Homero que escreveu o livro A Ilíada e a Odisseia, né? Sendo que na Ilíada está retratada a Guerra de Troia, tá? Então esse pileque homérico no mundo, né? Ou seja, essa guerra que está acontecendo no mundo. De que me adianta ter boa vontade, tá? Mesmo calado o peito, resta a consciência, né? Mesmo quando eu não boto para fora aquilo, a minha consciência está pesada. Dos bêbados do centro da cidade. É outra referência ao pileque aqui, tá? Os bêbados da cidade é outra referência ao pileque. Ele volta para o refrão e aqui tem o final da letra que diz: talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Ou seja, poxa, talvez o nosso mundo não seja só isso aqui que nós estamos vivendo. Talvez seja a vida, talvez nem seja a vida um fato consumado. Poxa, significa que eu posso lutar contra isso. Talvez a minha vida não tenha sido predeterminada para que seja dessa maneira, tão terrível, tão grotesca, tão pesada. Não seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça. Minha cabeça perder o teu juízo. Quero cheirar a fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Cara, essas 4 primeiras linhas, está dizendo o seguinte: poxa, eu quero morrer, mas pelo algo que eu fiz. Eu comentei com vocês durante os assuntos, quantos não foram presos, né, não foram torturados inocentemente, acusados inocentemente, né? E a segunda parte, quero perder de vez a tua cabeça. Minha cabeça perder o teu juízo. Ele está falando uma referência seguinte: poxa, o que ele estava sofrendo era por causa dos outros e não por causa dele. E no final, na última linha, ele diz: me embriagar até que alguém me esqueça. Bicho, essa letra, ela tem uma carga emotiva, uma carga pesadíssima, que é quase impossível você achar uma música que tenha um significado tão forte, tão pesado quanto esse aqui. A música é muito profunda, velho. Cara, essa música é genial e você percebe que ela não é uma música para pessoas burras. É, verdade. Ela não é uma música para pessoas burras. Provavelmente, 99% hoje em dia não entenderia essa música. Por quê? Ela faz muita referência histórica. Quando ela fala o pileque homérico, ela está fazendo uma referência lá da história da Grécia, né? Então ela é uma letra filosófica, poética, histórica, social, antropológica. Muitos trocadilhos. Né? Com muita. Poxa, mas tem um termo, ainda não é trocadilho. Ainda não é trocadilho. Assim, o trocadilho é uma boa palavra, tá? Foi bom, legal você ter falado isso. O trocadilho é uma boa palavra para que a gente possa entender mais ou menos o que seria. Mas, no geral, ainda tem um termozinho específico que faz parte da poesia. Eu não estou lembrando agora, cara. Mas tem um termo da poesia que é quando você faz esse tipo de coisa aqui. Por exemplo, você utilizar a palavra atordoa e atordoado. Né?
mas em contextos diferentes, tá? Em contextos diferentes, né? Ou seja, com significados, é praticamente a mesma palavra, só que com a flexão diferente, né? Ela foi flexionada diferente na frase, e essa flexão gera significados diferentes, né? E, cara, isso bicho, é genial, velho. Só o refrão aqui, né? Só esse refrão aqui, né? Já está dilapado em 99,99% das músicas de hoje em dia, né? Então, sem falar pela ousadia, cara. Pela ousadia. Hoje em dia as pessoas estão ficando muito muito fracas, muito medrosas de falar o que pensa. As músicas hoje em dia elas não têm mais esse caráter crítico, esse caráter de luta. Bicho, vai olhar a origem do rock na década de 50, né? O rock ele começou com o quê? O rock ele começou como uma luta, né? O rock ele começou como um movimento de luta, de subversão mesmo, né? Ele começou como um movimento de subversivo, né? Contra o consumismo, contra não é por nada que o rock ele surgiu, ele era chamado de contracultura. O rock era um movimento chamado de contracultura. Mas infelizmente depois dos anos 2000 para cá, bicho, a música só tem regredido, velho. Só tem falado coisas fúteis, coisas patéticas, coisas ridículas. Bebida, farra, traição, sei lá, uma briga para ver quem se importa menos. O cara que superou o outro. Bicho, o outro é uma doença aí pra você superar. É uma imbecilidade, velho, isso. Porque eu superei fulano. O que não falta é música. Tem uma música de uma cantora de sertanejo universitário, que eu nem me lembro o nome dela, também nem me preocupo com isso. O nome da música é Pronta para Trair. Olha só o nível, né? Olha o nível cultural musical que o Brasil chegou, né? Pronta para trair. Bicho, é uma coisa, velho, de você ficar, né? E eu confesso uma coisa para vocês, gente. Há 2, 3 anos atrás, quando o movimento do K-pop começou a se popularizar no Brasil, eu não curtia muito, não. Mas ultimamente, bicho, o K-pop tá virando, né, a mais alta filosofia, se comparado com a música do Brasil. Né? Teve até um aluno na outra escola que perguntou para o professor: o que é que você acha do K-pop? Eu digo, bicho, eu acho que está a mais alta filosofia se comparar com essa porcaria que nós temos hoje no Brasil. Entende? Né? Então, assim, velho. Tá entendendo, pessoal? Assim, então, assim, cara, é isso que eu falo. Isso aqui que nós estamos vendo é arte. Entende? Isso aqui é arte. Né? Acho que devem estar lembrados que eu comentei com vocês, né? Eu acho que eu comentei com vocês, né, que desde o 6º ano que eu coloquei o nome arte no centro do quadro. Vocês estão lembrados, gente, que eu coloquei arte, né, para explicar o que era arte. Eu coloquei lá. A primeira setinha que eu sempre puxo é algo que tem algo que tem significado. Não, mas é mesmo, cara. Eu tô vendo aí a Maíra toda orgulhosa, mas é mesmo, cara. O K-pop hoje em dia, né, apesar de que assim, eu sou um pouco, né, assim, eu não curto muito um pouco a maneira como os grupos se formam, né? Lá tem quase que um emprego, você trabalha para ser daquele jeito, por isso que a maioria são bem parecidos. Mas, cara, hoje em dia o K-pop ele tem uma qualidade de letra muito boa. Muito boa. E principalmente quando você compara com essas porcaria que tem no Brasil, né? Né? Você compara algo que tem aqui no Brasil, bicho, aí você, mano do céu, velho, aí você vai ver que é algo que é outro nível, né? Algo que é outro mundo, tá? Bom, então essa aqui foi a segunda música. Espero que vocês escutem novamente essa música, mas vocês vão ver de uma maneira diferenciada, tá? E agora a gente vai partir para a terceira música. Bom, gente, então tá aqui a terceira música, né, do Geraldo Vandré, que é a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores. Essa música daqui ela já foi composta ali quase que ao final da ditadura militar. E eu sempre costumo dizer que essa aqui é quase que uma música, é quase que um grito de libertação, tá? Essa música daqui ela não é tão crítica assim, tá? Ela não é tão crítica, tão pesada. Isso, exatamente, Mário. Ela fala de igualdade, de liberdade, de mais humanidade. Teve até uma aluna minha que fez isso. Eu passei uma redação para eles fazerem uma redação baseada nessas 3 músicas. E uma das alunas, isso foi tem uns 3 anos, eu acho isso. E uma das alunas, eu nunca esqueci disso, que ela comentou justamente isso que eu acabei de comentar. Ela, no final da redação dela, ela fala isso, que essa música daqui é quase que um grito de libertação. Né? É um grito por humanidade. Ela falou isso no final, na última linha da redação dela, eu achei maravilhoso. Eu dei nota máxima só por essa frase dela. Né? Ela é um grito pela humanidade.
essa letra, né? Então ele começa aqui, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Cara, olha que grande relato de tolerância. Diferente dos imbecis hoje em dia da cultura do cancelamento, né? Que são um bando de pessoas patéticas, né? Da cultura do cancelamento. Cara, ele diz aqui basicamente que são todos iguais, cara. De braços dados ou não. Ou seja, com opiniões iguais, com crenças iguais, com partidos políticos iguais, com ideologias iguais ou não, somos todos seres humanos. Essa frase, pessoal, se relaciona perfeitamente com o que o Voltaire falava lá no século XVIII, perdão, né? Lá no século XVIII, Voltaire falava o quê? Eu posso não concordar com o que você pensa, mas eu vou lutar até o fim pelo direito de você falar. Entende? E como eu sempre digo para vocês, tá entendendo? É exatamente isso, Maíla. Bicho, são pessoas assim, cara, que eles não abrem os olhos para a realidade. Eles tomam posição de um lado e acabou, e é só isso e morreu história. Né? Morreu história. Entende? Então, assim, isso aqui, cara, é fantástico, como eu sempre falo para vocês, gente. É uma frase que eu sempre digo, já virou clichê já nas minhas frases, nas minhas falas. Expressar uma opinião não é falta de respeito. Mas todo desrespeito é uma opinião mal dada. Uma coisa é opinar, outra coisa é, na minha opinião, eu faltar com respeito. Entende? Então, nem toda opinião é falta de respeito, mas toda falta de respeito é uma má opinião. Entende? E aqui, cara, na segunda linha da música ele já diz isso. Somos todos iguais, braços dados ou não. Isso é lindo, velho. Isso é lindo. Essa música aqui ela é muito mais florida, né? Comparada às outras duas, que ela é muito mais pesada, né? Essa aqui é muito mais florida. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Você entendeu aquela questão, Mário, que eu comentei agora? É quase que um chamado para as pessoas, é um hino de clamor para a união das pessoas, braços dados ou não, concordando ou não. É aquele velho ditado, pessoal. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou seja, eu concordo com você ou não, mas se nós temos um inimigo em comum, nós temos que nos unir. E nesse caso, o inimigo comum era quem? O regime militar. Certo? E aí vem a frase clássica, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aquilo que eu sempre falo para vocês. E tem até uma música do Gabriel Pensador que ele fala isso. Quem espera nunca alcança. Ele subverte, né? Porque diz aquele ditado, quem espera sempre alcança. E o Gabriel Pensador, ele subverte isso aí, né? Na música dele diz assim, ó, quem espera nunca alcança. Meu irmão, deixe de ser acomodado. Tem gente que até hoje defende a zona de conforto. Cara, eu sou completamente contrário a qualquer zona de conforto. Porque zona de conforto gera inatividade. Inatividade gera comodismo. E comodismo gera ignorância. Por que o povo brasileiro não avança? Por que o governo brasileiro não avança? Porque as pessoas gostam de se manter burras. Elas não são esforçadas. Quantos jovens deixam de ir para um rolezinho com os parceiros para fazer merda e passar vergonha para ficar em casa estudando, se preparando para o próprio futuro dele mesmo? 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão faz isso. Entende? 1 em 1 milhão vai fazer isso. Né? Aí depois vem aquela velha inveja, né? Ah, porque fulano conseguiu as coisas. Bicho, mas vai olhar quanta bunda na cadeira. Né? Mas só que aí, Maíla, é aquilo que eu falo para você, cara. Mudança de pensamento. Você não deveria pensar assim. Entendeu? Não, mas nesse caso, Maíla, eu acho que é porque a gente está num momento que não dá para a gente sair. Né? Não dá para a gente sair. Mas assim, é questão de equilíbrio. Entendeu, Maíla? Olha que interessante. Muda o ponto de vista. Ao invés de você dizer assim, poxa, eu estou fazendo isso porque alguém manda, pense para si. Não uma imposição do outro para si, mas de si para si. Gente, eu não vou contar minha história para vocês aqui. Eu já falei muito sobre ela, mas vou comentar para vocês aqui uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês. Quando eu entrei no meu curso de História para me formar, eu botei na minha cabeça, o meu futuro depende de mim mesmo. O meu futuro depende de mim mesmo. Foi o que aconteceu, gente. Do meu curso de História, era um bando de vagabundo que ficava tomando cachaça nas esquinas, curtindo, usando droga, fumando maconha lá na faculdade. Praticamente ninguém lia nem os textos que eram obrigatórios. Ninguém lia nem os textos obrigatórios. Sabe o que era que eu fazia, gente? Foram 4 anos, meu irmão, de bunda na cadeira,
além de eu ler os textos obrigatórios, eu ainda lia a ementa complementar, que eram livros a mais, que eram opcionais. Eu lia todos. Por quê? Eu tinha na minha cabeça, o meu futuro, a minha formação, a minha capacidade intelectual depende unicamente e exclusivamente de mim. Entende, pessoal? Resultado, eu estou empregado há 8 anos. Recebi várias propostas de várias escolas. Nunca fiz um concurso, porque desde que eu me formei parece que foi coisa do Satanás. Desde que eu me formei nunca apareceu um concurso público para me fazer. A não ser uns que era muito caro e a concorrência era para o Nordeste inteiro. Aí não compensa você fazer. Porque aí tem prova de título e quem tem doutorado já toma minha vaga facilmente. Então seria burrice minha fazer. E todos aqueles meus colegas de turma que gostavam do rolezinho, gostava da curtiçãozinha com os parça ali. Vamos curtir, vamos pro shopping. Todos eles desempregados. Todos eles trabalhando num monte de loja de roupa, trabalhando no supermercado. Claro, todo emprego é digno. Aí você passar 4 anos na faculdade para ir trabalhar no supermercado, bicho, mano, você perdeu 4 anos da tua vida. Entendeu? E aí é que você, saiba equilibrar. Mas é um equilíbrio entendendo a prioridade. Entendeu? Eu me isolei dos meus amigos? Não. Mas eu saía 3, 4, 5 vezes no mês? Não. Eu saía uma vez com meus amigos. Eu deixava um final de semana para sair e brincar com meus amigos. O restante do mês, bunda na cadeira. Porque a prioridade era a minha formação. E vocês, gente, aqui no ano, tem que ter isso na cabeça de vocês. Quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão encontrar um monte de adolescente imbecil que só quer curtir farrinha. E aí vai caber a vocês ter a consciência de que é ensino médio, é preparação para o teu futuro. Todo ano eu falo isso. Sabe quantos me ouvem? O que é que vocês acham? A maioria, não. Às vezes um ou outro. Né? A maioria um ou outro. E aí o que é que acontece? Só lamento. Triste. Né? Mas aí o futuro depende de cada um de nós. Né? Bom, então basicamente é isso. Então esse aqui é o refrão dessa música, que é quase que um chamado. Né? Vamos embora, que esperar não é saber. Ou seja, se você ficar só esperando, meu irmão, a coisa vai continuar do mesmo jeito. Tem que sair, meu irmão. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Gente, essa música aqui ela foi um hino para os movimentos. Lembra da Direta Já? Foi um hino para os movimentos, para as pessoas saírem às ruas, para as pessoas irem lutar de verdade. Pelos campos, a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando em decisos cordões. Ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Cara, olha que lindo, velho, isso aqui. É uma música de paz, você lutar com a paz, você lutar contra a opressão, mas através da paz. Entende? Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Uns quartéis lhe ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem a razão. Isso aqui, gente, existe até hoje. Muitos soldados vão lá e dão a própria vida pela nação, a nação que nem cuida deles. Muitos soldados que nem têm compreensão do que estão fazendo, mas são doutrinados a matar as pessoas. Entende? Então, cara, essa aqui são as letras, já tem um final, tem outra estrofezinha aqui, né? Mas ele vai só repetir o que já foi falado. Então, espero que vocês tenham gostado dessas 3 letras. Gente, se possível, cara, é para o agradecimento de vocês. Reescutem essas letras, essas músicas. Agora escutem de verdade, cara. Amor, tô com preguiça, eu não... Gente, vamos sair do comodismo, tá? Vamos sair da zona de conforto.